Meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei qual o momento, qual a hora que você está assistindo esse vídeo, mas eu gostaria de convidar você para, a partir de agora, a gente começar a, uma retomada do assunto que a gente iniciou no vídeo anterior, quando nós propusemos um estudo sobre o pré-modernismo. Você lembra disso, né? Então, vamos continuar nessa aula de hoje falando mais um pouco sobre o pré-modernismo. A gente viu na aula passada que o pré-modernismo é uma preparação para o modernismo. A gente viu que o modernismo iria ser o principal movimento literário do Brasil e, para isso, foi necessário ter uma preparação. Enquanto na Europa estava vivendo a vanguarda europeia, alguns países iniciando o modernismo, aqui no Brasil a gente começava o estudo do pré-modernismo como raiz do nosso modernismo, que iria acontecer a partir de 1922. Então, as primeiras 2 décadas da literatura brasileira é uma preparação que vai surgir muitas correntes. E isso tem início em 1902, com a publicação da obra Os Sertões, de Euclides da Cunha. Uma obra magnífica, uma obra fantástica, uma obra de leitura obrigatória no Brasil e também em muitos países da América Latina. É comum, no colegial, os alunos terem, em outros países, a leitura da obra Os Sertões, de Euclides da Cunha. Deixa eu consertar aqui, que está um errado aqui, ó. Os Sertões, Os Sertões do escritor Euclides da Cunha, fluminense, né? Escritor do Rio de Janeiro, Euclides da Cunha. Aí dá início ao pré-modernismo brasileiro dentro de uma atmosfera dos fatos históricos que nós pusemos na aula passada. Vamos revisar comigo agora? Então vem cá. Os principais fatos históricos do pré-modernismo. Revolta da vacina, falando cronologicamente, tá? Revolta da vacina, revolta da chibata, Guerra do Contestado, Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa e gripe espanhola. Então, são os 5 fatos históricos mais marcantes para o ser humano no Brasil e no mundo no início do século XX e que vão contribuir para a literatura brasileira exatamente desse período, tá bom? Eu quero que você entenda também que o pré-modernismo ele está situado no momento em que o Brasil vai ter uma queda, vai ter um prejuízo econômico. É a chamada queda do café. O preço do café cai no mercado internacional e o Brasil vivia fundamentalmente de café. O Brasil sempre teve uma história de um país de monocultura. E naquela época, café era conhecido pelo Brasil e o Brasil era conhecido por café. Só para você entender a importância do café na geoeconomia brasileira. Então, com a queda do café, o Brasil entra em colapso. Então, se a economia não está bem, primeiro com as revoltas, a política não está bem. Depois a economia não está bem com a queda do café. Então, socialmente, a vida vai estar uma miserabilidade. Então, cabe à literatura tomar um posicionamento a respeito disso, dessa catástrofe. E as obras vão estar realmente produzidas dentro dessa atmosfera. Por isso que eu estou fazendo essa exposição para você. A queda do café é muito importante para a gente entender, sobretudo na produção do escritor que nasceu em Taubaté, em São Paulo, o maravilhoso, fantástico Monteiro Lobato. Em sua produção para adulto, ele vai escrever muito acerca disso, tá bom? Acerca disso. Então, eu vou convidar você agora para colocarmos aqui no quadro, além da obra introdutória que eu já pus, eu queria chamar a atenção para você, também já coloquei os principais fatos históricos, e agora eu gostaria de colocar assim, as principais características, tá bom? Então vamos citar as principais características, os principais autores, e nas próximas aulas a gente debruçar sobre esses escritores maravilhosos do pré-modernismo, tá bom? Então vem comigo.
Bem, meus amigos, com certeza você vai fazer um apontamento dessas características que tem aqui no quadro e, em virtude do tempo, eu gostaria de explicar para vocês que no pré-modernismo nós vamos ter já a preocupação, sobretudo através de Lima Barreto, com a aproximação da língua falada com a língua escrita. Vão se escrever, sobretudo Lima Barreto, de maneira muito coloquial. Isso é fantástico. O nacionalismo crítico, ou seja, a literatura já começa a falar das mazelas do Brasil, que vai ser, lógico, mais ampliada durante o modernismo. O texto jornalístico, o texto com a linguagem bem jornalística, isso é interessante, né? É um estilo mais prosaico, uma ruptura com o tradicionalismo, sobretudo no fazer poético. Não vamos ter uma poesia, não vamos ter uma prosa com o estilo das academias, vamos ter mais uma liberdade de fazer esse texto. Poesia de estranhamento. Poesia de estranhamento é uma poesia mais voltada para a produção do poeta paraibano Augusto dos Anjos. Ele nos proporciona esse tipo de poesia, uma poesia de estranhamento, ou seja, fugindo um pouco do tradicionalismo, sobretudo no tema que o soneto apresenta. Isso você terá aula comigo em outros vídeos, tá certo? Particularmente, tá bom? Eu lhe convido para assistir essa aula, não perca não. Denúncia social. O Lima Barreto, o Euclides da Cunha, o Monteiro Lobato, eles se preocupam em sua produção literária em fazer uma denúncia social. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante porque é a partir do pré-modernismo que o Brasil começa a se preocupar com o Brasil. É a partir do pré-modernismo que a literatura começa a ser usada definitivamente para falar do Brasil, falar das mazelas, falar da corrupção, falar da desgovernância, né? Falar de todas as patologias que assolam e destroem o nosso país. Então, é a partir do pré-modernismo, com escritores maravilhosos, que eu vou citar e falar para vocês na próxima aula. Eu vou citar alguns escritores e algumas obras para que a gente possa se aprofundar no estudo do pré-modernismo, tá bom? Então, eu aproveito a oportunidade que você está me dando para agradecer a sua audiência, a sua atenção, dizer que para mim é um privilégio, um prestígio ter você como aluno e eu estou morrendo de saudade. Peço a Deus que possamos voltar o mais rápido possível para nos encontrar pessoalmente, tá bom? Obrigado, tchau, e fica aqui aquela mensagem, mesmo de forma virtual, a certeza de que toda vez que a gente se encontra é bom demais, tá bom? Tchau. Porque toda vez que a gente se encontra é bom demais. É uma delícia.